Bora para mais uma análise, dessa vez o treino de costas e bíceps do maior de todos os tempos, o Ronnie Coleman, né? Esse é um treino de costas e bíceps do ano de 2006, o ano que ele perdeu o Olímpia, tá? E a gente vai ver várias coisas interessantes no treino de costas, e é um treino bem marombeiro, e vocês vão entender o porquê é um treino marombeiro. E no final eu quero levantar alguns questionamentos aqui importantes sobre o treino, sobre o Ronnie, tá? Vamos lá, galera. Inicialmente ele começa numa remada curvada com barra, que é um exercício que ele relatou, que ele gosta bastante, né? Muitos anos falando desse exercício, e ele gosta muito desse exercício. É um exercício que ele começa com uma série de aquecimento, né? Vocês vão ver que desde o início do treino o Ronnie usa cinto, provavelmente para estabilizar a coluna lombar, estabilizar o core, né? Ele teve uma lesão muito cedo no futebol americano, e por treinar pesado por tantos anos seguidos, provavelmente ele, por segurança, ele acaba usando esse cinto durante o treino inteiro, mesmo nas séries mais leves, tirando apenas alguns intervalos entre as séries. Ele também usa luvinha, porque ele sempre relatou que nunca gostou de calos na mão, né? E a partir da segunda série aí da remada curvada, ele começa a usar o strap para aliviar o estresse do antebraço. Por o Ronnie ter uma genética com muito volume muscular, é muito provável que o antebraço dele tenha mais fibras do tipo 2, o que acaba gerando uma antecipação de fadiga muscular aí. E ele opta por usar o strap para aliviar essa fadiga e conseguir estender um pouco mais o trabalho sem ter tanto estresse e incômodo no antebraço, principalmente para não limitar as séries dos próximos exercícios também. Galera, remada curvada é um exercício com predominância de trabalho nas fibras mediais e também, dependendo da forma que é executada, as fibras inferiores. Por que fibras inferiores, galera? Se você consegue deixar o tronco mais paralelo com o solo, você consegue ter um bom alongamento dessas fibras inferiores, que são fibras um pouco mais verticalizadas, né? Meio que numa diagonal, mas se você consegue deixar o tronco paralelo, você consegue ter uma amplitude de ação boa, porque você consegue ter uma amplitude de distanciamento na inserção com um ponto fixo e uma aproximação também, comprimindo bem essas fibras inferiores. Mas não é o caso do Ronnie. Quanto mais pesada a série, mais ele vai levantando o tronco ali, o que diminui a amplitude de ação para as fibras inferiores da grande dorsal, mantendo o trabalho mais nas fibras mediais superiores. Por que as fibras superiores, galera? Porque elas estão mais horizontalizadas, elas estão numa horizontal, mais alinhadas com a direção do movimento, né? E esse movimento que tem uma predominância de trabalho aí na flexão e extensão da articulação do ombro, você tem um grande trabalho da grande dorsal, principalmente da forma que ele executa as fibras mediais superiores. Também tem uma solicitação baixa do deltoide posterior, porque o deltoide posterior aumenta a solicitação quando você afasta mais o braço em relação ao tronco, que é o que acaba acontecendo nas duas últimas séries mais pesadas da remada curvada, né? Que por estar mais pesado ele acaba abrindo um pouquinho mais o braço e trazendo um pouco mais de participação do deltoide posterior, mas ainda assim mantendo a solicitação das fibras mediais superiores da grande dorsal. Ele, como é um movimento que também tem adução escapular, você tem um bom trabalho das fibras mediais do trapézio e romboides, tá? E o redondo maior também no movimento de extensão da articulação do ombro ali. Então é um exercício que ele faz bem pesado, a última série ele chega com 80 quilos cada lado, progressão de carga de série a série, descansando de 2 a 5 minutos entre as séries. Para a série mais pesada ele descansa até mais, tá? Então o Ronnie começa com esse exercício, que é um exercício que ele gosta bastante, de peso livre, progressão de carga de série a série, né? E sendo duas séries de trabalho, uma próxima da falha e a outra até a falha ali, com volume médio de repetições ali, conforme prescrito aí na imagem. Em seguida, galera, ele vai para outro exercício que ele gosta muito, ele sempre fez a carreira inteira, que é a remada cavalinho. Essa remada cavalinho, galera, novamente, a mesma questão da remada curvada. Quanto mais paralelo o tronco está com o solo, maior a amplitude de ação para a grande dorsal, porque você consegue um alongamento maior, principalmente das fibras mais inferiores. Como o Ronnie, quanto mais, ele já começa com 120 quilos, depois 160, depois 200 quilos, sendo a última série mais pesada e até a falha, e ele vai levantando o tronco quanto mais pesado está o exercício, ele não consegue uma boa amplitude de ação para as fibras inferiores da grande dorsal, mantendo o trabalho mais nas fibras mediais e superiores. Não quer dizer que as inferiores não estão trabalhando, galera. Por estar com muito peso, ele consegue uma grande tensão para mover esse peso, mas por não ter uma grande amplitude de ação, você não consegue um trabalho tão bem direcionado assim. Ainda é um movimento com predominância de flexão e extensão da articulação do ombro, mantendo uma boa solicitação da grande dorsal, fibras mediais superiores, né? Novamente as fibras superiores por estarem um pouco mais direcionadas com a ação do movimento, né? E também você tem um trabalho aí de um redondo maior e também um trabalho de adução escapular que tem as fibras mediais do trapézio e romboides. Novamente, galera, é um exercício que o Ronnie acaba dando uma roubadinha, levantando o tronco além do necessário, provavelmente para mover muito peso, ele sempre gostou de pegar muito peso, é um cara extremamente forte, continua usando aí o strap para aliviar o antebraço, o cinto para estabilizar o core, principalmente proteger a coluna, né? Como é o caso do Ronnie, treina muito pesado e é um cara muito pesado, é um cara que provavelmente aí tá quase na metade da preparação para o Olímpia, né, de 2006, ele deve estar beirando 140, 150 quilos. Então é um cara que demanda muito oxigênio pelo volume muscular, pelo tamanho de massa, o tanto de massa que ele tem que mover diariamente. Então é um cara que descansa bem entre as séries para ter uma boa reposição, uma boa recuperação cardiorrespiratória entre as séries e não prejudicar o trabalho de progressão de carga aí. Porque quanto menor o intervalo, mais difícil fica de você mover bastante peso na próxima série, tá? Então o Ronnie, ele gosta muito desses dois primeiros exercícios e são exercícios ali com bom trabalho de grande dorsal e são exercícios
também tem um trabalho aí dos músculos mais centrais das costas, né? Em seguida, o Ronnie vai para uma remada lateral com halter, o famoso serrote, que é um exercício que ele tem uma técnica um pouco mais aprimorada, consegue uma amplitude de movimento maior para as fibras inferiores da grande dorsal em relação aos outros dois exercícios. É um exercício que também mantém um bom trabalho das fibras inferiores, mediais e também superiores da grande dorsal por estarem mais alinhadas com o movimento, mas ainda assim um bom trabalho das fibras mediais inferiores. Nesse caso, ele realmente consegue uma boa solicitação das fibras inferiores por conseguir deixar o tronco um pouco mais paralelo, explorando maior amplitude de ação no movimento de extensão e flexão da articulação do ombro, né? Que é um movimento com predominância de trabalho da grande dorsal, latíssimo no dorso, né? E também do redondo maior. E ainda tem o trabalho de retração de escápulas, adução, né? Que aumenta a solicitação do trapézio, das fibras mediais do trapézio e romboides. E notem, galera, que ele mantém, assim como os outros exercícios, progressão de carga de série a série, ficando cada vez mais próximo da falha e cada vez mais pesada a série dele. E não, o Ronnie não falhava em todas as séries do todo o treino, tá? Ele falhava normalmente na última série de alguns exercícios, não é nem de todos, mas treinava extremamente pesado. O fato dele mover muito peso gera muita tensão na fibra, porque a fibra precisa produzir essa tensão, produzir força para movimentar o peso. Então, mesmo com um movimento um pouco mais curto, ele consegue um bom estímulo. E a genética dele favorece muito a resposta hipertrófica. Não estou dizendo que é a melhor forma de treinar, porque se a maioria for treinar assim, a maioria vai se lesionar ou a maioria não vai ter um bom desenvolvimento muscular por não ter tanta resposta hipertrófica quanto o Ronnie Coleman, além dos recursos que ele usava, né? Mas, no geral, é um exercício que ele tem um pouco mais de técnica, um pouco mais de domínio, é um exercício mais básico. Ele não usa o movimento compensatório de pêndulo e ele acaba gerando uma tensão um pouco além do necessário para o bíceps, tá? Provavelmente pelo peso do exercício acabar gerando muita tensão para o bíceps, que entra como um sinergista muito forte nesse exercício, principalmente o lado esquerdo do Ronnie, provavelmente o lado um pouco mais fraco dele, que dá para notar que ele faz mais força no bíceps aí para manter a remada e equilibrar o trabalho com o lado direito, né? E galera, esses foram os únicos 3 exercícios do treino de costas do Ronnie, tá? Ele tem um outro treino de costas e bíceps, onde ele faz mais puxadas. É um treino todo de puxada. Esse é um treino todo de remada. É um treino que ele acredita muito que são exercícios bem direcionados para a espessura da dorsal e para as fibras inferiores da dorsal. Ele mesmo já citou várias vezes que são exercícios básicos da rotina de treino dele, mas como ele, principalmente nas séries mais pesadas, ele acaba deixando a desejar amplitude, o que diminui a solicitação das fibras inferiores da grande dorsal. Mas graças à genética dele, ele conseguiu um ótimo desenvolvimento mesmo assim. E é um volume de treino relativamente baixo. Se você considerar que ele tem outro treino de costas na semana, é o mesmo volume de séries. Então você vai ter um volume médio de série 16 a 18 séries para as costas na semana toda e olha o volume muscular dele. Mas a diferença é que ele treina muito pesado e, galera, ele não falha em todas as séries, tá? Faz série de aquecimento, série intermediária, série próximo da falha e deixa para falhar na última série ali, mas ele move bastante peso ali, né, o Ronnie, porque ele sempre gostou de treinar pesado. Em seguida, ele vai pro treino de bíceps, galera. E no primeiro exercício do treino de bíceps, ele faz um exercício bem marombeiro. É um exercício das antigas. Talvez a molecada mais nova nem conhece. A rosca 21. Ele faz na barra W, porque na barra W ele tem um estresse menor no punho. Talvez por usar tanto tempo de GH, ele desenvolveu um síndrome do túnel do carpo e a pegada supinada da barra reta acaba incomodando muito o punho para quem tem esse problema, né? Quem usa muito GH sabe disso. Então ele usou a pegada W para ficar mais confortável. E mesmo no treino de bíceps, ele mantém o uso do cinto para estabilizar a coluna, o core, né? E nessa rosca 21, galera, pode ver que é 7 movimentos curtos embaixo, 7 movimentos curtos em cima e 7 repetições completas. Baixa intensidade da carga, que por quê? Tem que usar pouco peso para conseguir fazer essas 21 repetições dessa forma. Então, eu não acho que vai ter alguma vantagem de hipertrofia por fazer um movimento curto embaixo, em cima e depois completo, tá? Você vai ter uma grande fadiga, um grande estresse, por quê? Porque é uma série prolongada, é uma série que move o bíceps várias vezes ali e gera uma fadiga muscular, que vai gerar incômodo e pump, né? Uma boa série para pump. Mas efetivamente não seria superior a fazer uma série tradicional com um pouco mais de peso e ficar numa média de 8 a 12 repetições máximas, só que com movimento completo. Assim você conseguiria amplitude de ação completa em todas as repetições da rosca 21 e teria talvez uma hipertrofia similar ou até superior na série tradicional com um pouco mais de peso por gerar mais tensão e talvez diminuir um pouquinho a fadiga, né? Lógico, ainda assim vai ter fadiga, principalmente se fica próximo da falha ou até a falha. E nesse caso o Ronnie fez 3 séries até a falha na rosca 21 sem progredir a carga, tá? Até para não prejudicar o trabalho da série aí. Depois, o Ronnie vai para um trabalho unilateral no squat. O squat coloca você numa posição encurtada das fibras mais proximais do bíceps, consequentemente gerando mais trabalho para as fibras distais do grupo muscular bíceps, né? Então é um trabalho que você trabalha em maior tensão com o bíceps alongado e principalmente as fibras mais distais do bíceps, tá? O Ronnie tem uma boa estabilização, mas ele faz um movimento não tão completo, meio que curto, né? Ele não alonga muito bem, não precisa alongar exageradamente, mas ele não alonga, talvez um pouco mais de alongamento
gerariam um efeito mais significativo aí para o trabalho da rosca unilateral com o halter. Novamente ele faz progressão de carga de série a série, de forma unilateral equilibra o trabalho dos dois lados, né? Mas ainda assim é um trabalho predominante para a porção mais distal do bíceps, né? Por trabalhar mais com a posição mais alongada nessas fibras distais, e a parte proximal está encurtada, então tem grande dificuldade de trabalho. E quando você flexiona demais, aproximando o halter da articulação do ombro, você meio que neutraliza a tensão. Vocês vão ver que quando o Rony faz isso, o bíceps parece até um pouco relaxado. Por quê? Porque você diminui o braço de momento do exercício. Você aproximou demais o halter, colocou ele numa linha vertical, diminuindo a sobrecarga para manter essa posição, porque o vetor de força, o vetor do peso está de cima para baixo, e nessa posição você não tem uma sobrecarga tão significativa assim para manter a posição do cotovelo, né, do braço, nessa posição aí, aliviando a tensão. Então não há necessidade de verticalizar totalmente o peso ali para não diminuir a tensão do bíceps, tá? Como último exercício de bíceps, ele faz uma rosca martelo alternada com halteres. Novamente um exercício de halteres para proporcionar o trabalho dos dois lados. Dessa vez a pegada neutra aumenta a solicitação do músculo braquial, que é o músculo que fica entre o bíceps e o tríceps, na parte externa, na parte lateral do braço, né? E também um exercício, a pegada traz um pouco mais de solicitação para o braquio radial, que é o músculo do antebraço. Então, provavelmente ele fazia esse exercício no final para manter uma boa solicitação do bíceps, como já vinha com fadiga do treino de costas e dos outros exercícios de bíceps, ele continuaria uma boa tensão no bíceps, né, por ele já vir fadigado, e jogaria um pouco mais de trabalho para o antebraço, e já que ele usou strap, né, não teve participação do antebraço com strap? Sim, mas foi reduzida pelo strap, né? E agora ele joga um trabalho com um pouco mais de direcionamento para o antebraço ali, com essa rosca martelo aí, né? E também para o braquial. É um exercício que ele também não faz uma amplitude completa, é uma amplitude mais na posição alongada, não necessariamente vai ter mais hipertrofia ou não, mas acaba diminuindo um pouco a solicitação das fibras mais proximais do bíceps dele, né? Porque você não consegue comprimir muito bem elas, por você não conseguir fazer uma fase concêntrica tão completa. Mas ainda assim, o Rony, braço gigantesco, bíceps enorme, né? Conseguiu uma boa hipertrofia mesmo com essa amplitude mais parcial ali, mas ainda uma amplitude ok, tá? E novamente, progressão de carga de série a série, e é o exercício finalizador do bíceps. Tanto nos exercícios de costas, ele fez 3 séries em cada um dos costas. Lembrando que a remada curvada teve uma série de aquecimento, mais 3 séries. As outras 3 séries de costas, né, em cada exercício. E nos exercícios de bíceps também 3 séries em cada exercício, né? E aí ele finaliza o treino de costas e bíceps. Para finalizar o treino, ele faz uma cadeira solear, que tem uma predominância de trabalho maior no sólio, por ter uma flexão de joelho no exercício, neutralizando um pouco o trabalho do gastrocnêmio, mas ainda assim tendo uma boa solicitação do gastrocnêmio, mas com uma predominância de trabalho para o sólio, tá? Depois ele segue para mais 3 séries, numa panturrilha em pé na máquina, que tem uma predominância maior de gastrocnêmio, e também uma solicitação do sólio, tá? Uma solicitação significativa do sólio. E depois um leg press para fazer panturrilha no leg, novamente 3 séries, também tem uma predominante de trabalho do gastrocnêmio, mas também com solicitação, uma boa solicitação do sóleo. Sim, cada um desses exercícios ele faz 3 séries cada um, e é um movimento muito curto mesmo, galera. Por mais que existam apontamentos de hipertrofia de gastrocnêmio em posição, em movimentos curtos, mas ainda assim são em posições mais alongadas, que não é o caso dele. É até difícil contar o volume de repetições que ele faz em cada série, por estar um movimento muito curto mesmo. Mas ainda assim ele teve uma boa hipertrofia graças à genética dele, só que seria melhor se ele trabalhasse com uma posição um pouco mais alongada, né? Aqui vai os questionamentos, galera. Primeiro, um volume relativamente baixo, né, de treino, por mais que ele tenha 2 treinos na semana. Provavelmente ele nem considerava o trabalho de bíceps nos exercícios de costas, por isso que o volume de bíceps e o treino é maior do que o volume dos exercícios de costas, né? Outro ponto interessante, o Rony sempre treinou basicamente o mesmo treino a carreira inteira de peso livre e conseguiu um ótimo desenvolvimento de físico, bem completo, mesmo não usando muitas variações, muita firula e muitas máquinas. Isso levanta aquela questão, será que realmente é necessário usar tantas variações e tanta firula no treino como é usado hoje em dia? Acredito que não. Mas, com certeza, o Rony teria 1 ou 2 títulos a mais se tivesse treinado com um pouco menos de peso e com amplitudes mais adequadas. Provavelmente, ele conseguiria ter melhores amplitudes com peso alto, mas por ter um vício de movimento desde o início da carreira, ele não conseguiu ter essa adaptação ao trabalho com amplitudes maiores, né? Ele ainda moveria muito peso, só que por ter amplitudes maiores, conseguiria uma solicitação dos grupos musculares melhores, consequentemente gerando um físico talvez mais potente, que geraria 1 ou 2 títulos a mais e aumentaria a longevidade dele no esporte, para trabalhar com mais segurança, principalmente se ele reduzisse um pouco o peso em algumas séries aí do treino dele. Então fica esses 2 questionamentos. Primeiro, não precisamos de tantas variações de exercício para construir um bom físico, desde que seja uma seleção de exercícios inteligente. Segundo, o Rony talvez muito provavelmente teria 1 ou 2 títulos a mais se tivesse tido um direcionamento melhor na hora de periodizar o treino.